dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que nos assistem de madrugadas. E hoje é o último programa sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil e sua aproximação com a direita, a nova direita. E aí, hoje eu quero que você nos fale do futuro, porque nós falamos só do passado até agora. E aí, mas antes ainda de falar do futuro, eu ainda tenho mais uma questão para você tentar entender isso de um ponto de vista sociológico, que seria as razões por que há tanto preconceito no Brasil contra os evangélicos. Por quê? Será que é porque tem muito negro? Será porque veio da periferia? Né? Por que existe esse preconceito? Será por conta da maioria católica? Quer dizer, o que você me fala desse preconceito, né, que existe nos meios de comunicação de diversas pessoas contra os evangélicos no Brasil? Já que hoje já são 26%. Talvez não, né, uma quantidade tão grande assim, teria que ter diminuído esse preconceito. Qual que é a sua visão enquanto sociólogo desse preconceito? Então, eu gostaria de colocar em duas perspectivas esse preconceito, né? O primeiro, ele está relacionado ao perfil evangélico. Então, como a gente havia dito que é um perfil de maioria das pessoas são pessoas de periferia, e nesse recorte aí de negros, de pessoas socioeconomicamente pobres, o perfil do evangélico, antes de ter esse protagonismo no Brasil de crescimento e um protagonismo político, o evangélico da segunda onda, da primeira onda, era bem mais forte ainda o evangélico de baixa escolaridade, o evangélico pobre. Então, criou-se um estereótipo de que o evangélico era uma pessoa menos instruída, né? Então, com essa disputa, tanto de certo modo religioso e também com uma disputa social e de outros espaços no campo, no tecido social, acabou que, para atacar o meio evangélico, um dos reforços era a questão da sua origem humilde. Então, igual havia dito, como muitas pessoas atacam o posicionamento massivo dos evangélicos politicamente, eles vão chamar e apelidar de evangélico, vão apelidar de outros nomes para atacar esse público, é sempre relacionado à intelectualidade. Então, há esse preconceito contra o evangélico brasileiro direcionado à questão de escolaridade e da sua origem humilde. E o outro preconceito em relação ao evangélico brasileiro, eu acredito que seja algo mais reativo. Então, como eu disse do texto da professora Nina e desses monstros persecutórios do evangélico, ele acabou criando inimizades, né? Então, às vezes, o ataque ao evangélico é um ataque reativo de grupos que acham que estão sendo atacados por eles também. Por exemplo, o grupo LGBTQIA+, às vezes podem vir a atacar evangélicos ou fazer algo que possa ser visto por esse público evangélico como algo provocativo e que às vezes é devido a reações de se sentirem atacados. Então, eu acho que tensiona por essas duas perspectivas. E o evangélico, ele vai se ver nesse cenário como alguém perseguido e que sofre cristofobia, né? Então, é como se fosse uma perseguição, que para eles é uma perseguição histórica de propagar sua fé e estariam sendo atacados pelo simples fato de estarem propagando sua fé. Entendi. Você falou duas perspectivas, e a outra? As duas perspectivas seriam essas, né? A questão da origem humilde e a outra de algo mais reativo. Ah, tá. Entendi. Bom, agora eu queria saber o seguinte, havia uma perspectiva dos evangélicos crescerem muito, mas a taxa de crescimento diminuiu. Você tem alguma reflexão que você pode compartilhar a respeito dessa diminuição da taxa de crescimento dos evangélicos no Brasil? Estão crescendo ainda, mas não aquela taxa que se esperava o crescimento. Exatamente.
O evangélico, no último censo, quer dizer, o último censo antes de 22, que foi o censo de 2010, ele estava com 21% e havia uma projeção de um alto crescimento. Se eu não me engano, era 32%. Hoje, os evangélicos são de 26%. Tipo, cresceu muito, cresceram aproximadamente 7 pontos percentuais, mas a curva dos evangélicos ele não foi tão alto como a projeção de 32%. O que o campo que estuda a relação dos evangélicos no Brasil hoje pensa é que essa baixa, vamos dizer assim, né, ela pode estar relacionada a certa aversão que os evangélicos construíram sobre outros grupos e que gerou certo bloqueio de crescimento. Então, ou seja, quando a gente pensa evangélico no Brasil, a gente pensa das megas igrejas, dos grandes pastores, mas a maioria dos evangélicos, eles são das pequenas igrejas, eles são das periferias. Então, uma certa aversão é a presença, principalmente a presença política, dessas grandes igrejas de certo modo, moldar politicamente, moldar o comportamento do Brasil atual e que vai, de certo modo, gerar aversão. E também, algo bacana de se observar, é que houve um aumento dos evangélicos no Brasil, houve uma queda do catolicismo, mas houve também um aumento daquilo que eles chamam de desigrejados. Desigrejados é um termo pejorativo para se referir a pessoas que não têm religião. Elas não têm religião, mas elas continuam acreditando. Então elas só não fazem parte do... É uma rejeição a qualquer religião. É uma rejeição à institucionalização. Então, ela não concorda com aquilo que as lideranças fazem das igrejas, né, de certo modo, ou às vezes não concordam com atitudes políticas, comportamento dentro da religião, mas elas continuam com a sua fé. E eles vão ser chamados de desigrejados. E hoje os desigrejados, eles cresceram bastante. Se eu não me engano, eles são 16 milhões de brasileiros. Tem que haver igualdade aí. E então, do mesmo modo que a porta de entrada está sendo muito grande, a porta de saída também está sendo muito grande. Então, eu acredito que o que freou esse crescimento dos evangélicos tem a ver também com a aversão criada com o comportamento que eles tiveram, né, desde 2010 até então, com essa possibilidade política também, e, de certo modo, alguns comportamentos beiram até a violência simbólica, que algumas pessoas não compactuam com isso, igual eu falei, o grupo evangélico não é um grupo homogêneo, e tem a questão do aumento dos desigrejados. Então, isso acabou freando o crescimento dos evangélicos no Brasil. O que você chama de violência simbólica? Violência simbólica, o sociólogo Pierre Bourdieu, ele colocou violência simbólica como violência que não vai ser aquela violência física, mas ela vai atacar símbolos do que constitui uma pessoa. Vai atacar aquilo que seria algo relacionado à sua crença, algo aos seus valores. Então seria violência simbólica da sociedade para os evangélicos. Ou dos próprios evangélicos? Dos próprios evangélicos. Tá, entendi. Então, o que você acha, a sua opinião agora, já indo para o futuro? O Brasil vai aumentar o número de evangélicos? Vai se tornar um país de maioria evangélica? Ou não? Vai continuar maioria católica? O que você diz a respeito dessa diminuição da taxa de progressão dos evangélicos, mas também que estão aumentando? Você acha que continua assim, vai diminuindo até zerar? Olha, quando saíram os dados de religião do último censo, eu tive o pensamento que não ia crescer, mas eu pensei que chegou ao pico e a tendência era manter ou até diminuir. Isso a gente fala de projeções de década. Mas é difícil fazer projeção em algo instável, né? Então, desde Weber, fazer projeção do desencantamento e a gente pensar também, o sociólogo, o cientista social no geral, ele pensa o cenário social, político, a partir também dos dados, né? Então,
O que eu penso a partir disso igual eu falei, o que eu posso fazer de projeção, talvez, são dois cenários. Que os evangélicos chegou nesse pico e que a tendência é estabilizar ou cair, ou então que haverá um aumento, mas um aumento pequeno. Chegar então, no máximo uns 30 ali. Porque a projeção era que até em 2032 o número de evangélicos ia passar o número de católicos. Hoje eu vejo que talvez não vai ser assim. O número de católicos ele diminuiu, mas continua sendo grande, e a taxa de diminuição não foi tão alta, igual havia se projetado, eu acredito que dos evangélicos vai haver uma estabilização, né? Porque há uma reatividade muito grande, igual eu havia dito, do grupo evangélico. Do comportamento também de certas lideranças, daquilo que seria a cara do evangélico, né? Que os grandes pastores, as megas igrejas. Então, acho que haverá uma aversão maior do que uma taxa de crescimento. Bom, Manuel, a última pergunta, aquela que não quer calar, né? Você já falou aí de perspectiva, dificuldade de previsão, mas eu vou perguntar, não tem jeito. Final do ano tem eleição, nós temos aí 26% da turma evangélica. Você acha que essa turma aí vai votar igual votou na última eleição? 70% vai votar na direita, seja ela qual for? Ou vai mudar isso aí? O que é a sua perspectiva? Quais são os seus cenários? Olha, eu acredito que não. Porque o cenário de 18 e 22, ele havia uma maior polarização afetiva, né? Até digo que a polarização no Brasil hoje não é uma polarização política. A gente não tem uma polarização de ideológica, né? A gente não tem, por exemplo, socialismo versus conservadorismo. A gente tem uma polarização afetiva que é o que flerta com os valores das pessoas, né? Então, a rivalidade assim, no Brasil atualmente é uma rivalidade afetiva. E que eu acho que, na minha opinião, chegou ao seu ápice em 22. Agora, o cenário político brasileiro nesse ano, eu acredito que ele vai ser difícil, vai ser tensionado, porque o Brasil é um país dividido, mas ele não vai ser igual a 22 e 18. Eu acredito que aquilo que vai impactar na tomada de decisão do público evangélico, ele vai ser também a partir de outras áreas. Ele vai olhar para além daquilo que concerne os seus valores e crenças, ele vai também olhar para questões econômicas do país, ele vai olhar para a questão de educação, ele vai olhar para outras questões sociais. Eu acredito que o voto tende a ser mais racional. Ele tende a ser menos à direita, eu acho. Emanuel, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande ter aqui. Aprendi muito. Foram 4 programas cheios de informações que eu não tinha, né? Eu acho importante a gente falar tudo para quebrar nossos próprios preconceitos, né? Que a gente fica escutando na sociedade, na mídia principalmente. E eu vejo a importância dos evangélicos para construir, né, um Brasil. Na verdade, a gente reflete para melhor agir e, melhor agindo, construir uma sociedade melhor. Então, acho que foi muito importante essa entrevista. Eu queria te convidar sempre, que sempre você tiver um tema interessante para trazer para a gente, né, você volte aqui nos Prosas Sociológicas, e queria que você deixasse as últimas informações aí para os nossos ouvintes gravados aí a respeito desse tema que a gente veio discutir, né? Que é o crescimento dos evangélicos, a sua ação política, muito ligada à direita, né? E agora você acha que um voto mais reflexivo? Pode deixar suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Então, eu agradeço o convite, gostei muito de participar nesses 4 programas do Prosa Sociológica, e
igual eu iniciei o primeiro episódio, os evangélicos, eles são um grupo importante para se pensar o Brasil atual, a dinâmica social do Brasil atual, e que é um papel pro cientista social, é um papel da comunicação, é um papel daqueles que, de certo modo, pensam o Brasil e constroem o Brasil, a observar esse crescimento, a entender esse grupo, que é muito importante para se pensar não o Brasil atual, mas o Brasil futuro, né? Há grande presença dos evangélicos hoje em espaços institucionais da política, houve aumento também, por exemplo, dos evangélicos nos conselhos tutelares, então qual o impacto que isso causa nas nossas crianças, nos adolescentes, que pensamento de Brasil esse grupo almeja, porque há um maior crescimento, igual eu disse, pensar hoje a mulher, pensar hoje o negro brasileiro é também pensar a questão do fenômeno evangélico. Então, é um grupo que merece atenção e merece também uma maior compreensão, atenção e compreensão, porque às vezes, de certo modo, principalmente o campo progressista, ele acaba rivalizando com o público evangélico por generalizá-lo e colocá-lo, tipo, extrema-direita, não sei o que e tal. Mas não, é um público que não é homogêneo e é um público que, de certo modo, está aberto a ouvir, né? Então, eu acredito que essa maior compreensão e atenção, elas são necessárias para a construção de um projeto de país que a gente possa se orgulhar nos próximos anos no Brasil. Muito obrigado, Emanuel, e valeu muito. E, amigos ouvintes, agradecemos também o Pedro, que está aqui conosco atrás das câmeras, ao Grupo Educação, Ética e Cidadania, que patrocina esse programa, e principalmente a todos vocês, amigos ouvintes. Se gostou, compartilha, tá? Isso é muito importante para que a plataforma veja que o nosso programa é um programa legal. Dá um clique aí, né, se você gostou, e compartilhe com seus amigos. Até o próximo programa.